graça e a paz do nosso Senhor Jesus, mais um dia dos nossos devocionais. Hoje, capítulo de número 16 do Evangelho de Marcos, o último capítulo de Marcos. Amanhã iniciaremos no Evangelho de Lucas. Aqui eu gostaria também de convidar a vocês a lerem em casa, a meditarem em casa e a permitir que o Espírito do Senhor fale aos vossos corações acerca daquilo que Ele tem, de ensinamentos para a vida de cada um de vocês. É um capítulo interessante, apesar de sucinto. Marcos é muito sucinto na sua escrita, A gente já foi falado sobre isso aqui nos nossos devocionais. Marcos ele é muito resumido, mas muito direto, muito profundo. E aqui ele fala de questões interessantes. Eu gostaria de comentar sobre duas questões interessantes acerca deste capítulo. Primeiro, após a ressurreição, O capítulo começa falando da ressurreição do nosso Senhor Jesus, e após a ressurreição a Bíblia fala que ele aparece a algumas pessoas. Aparece a Maria de Magdala, e Marcos faz a questão de citar que foi aquela a quem Jesus expulsou 7 demônios, e depois ele aparece aos dois discípulos. Eu creio que sejam os mesmos discípulos que estavam se dirigindo ao caminho de Emaús. Ele aparece a estes 2 discípulos. E a estas 3 pessoas, Jesus diz assim: vão e contem aos discípulos, contem aos 11, contem aos vossos irmãos, contem aos 11 apóstolos, E todos os 3 cumprem esse mandamento de Jesus e vão e contam aquilo que tinha acontecido, a ressurreição de Jesus, anunciam a ressurreição de Jesus a todos os outros discípulos. E o interessante é que nenhum dos 11 acreditam na pregação, não acreditam no relato dessas 3 pessoas que viram Jesus. Não sei se por causa de orgulho, porque deveriam acreditar ou deveriam esperar que Jesus aparecesse primeiro a eles. Não sei se isso, Não sei se é falta de fé totalmente, Não sei se é uma questão de não confiança naquilo que Jesus já tinha anunciado a eles algumas vezes, dizendo que morreria e ressuscitaria. Eu só sei que nós somos semelhantes a estes discípulos, porque muitas vezes Deus faz e opera sobre as nossas vidas coisas maravilhosas, coisas grandiosas, e mesmo depois de passar por grandes maravilhas e por grandes milagres e por grandes experiências com Deus, nós logo depois deixamos a nossa fé desfalecer, começamos a lamentar, começamos a duvidar, começamos a ficar temerosos por algumas situações que acontecem na nossa vida, e não permitimos que aquilo que aconteceu no passado sirva de alimento, sirva de gás, sirva de instrumento para que nós possamos orar e crer que Jesus vai mudar a nossa situação de vida também, de acordo com aquela situação. Nós somos assim, muitas vezes nós não olhamos para a palavra de Deus, Jesus tinha anunciado aos discípulos que ressuscitaria, que morreria e ressuscitaria, caberia a ele cumprir, toda a vontade do Pai. A vontade do Pai era que ele morresse na cruz por nossos pecados e ressuscitasse para que nós pudéssemos ter a vida que Ele tem para nos oferecer. E mesmo assim, os discípulos, ao ouvir essa palavra de Deus, eles não acreditavam. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa depois de experiências maravilhosas com Ele. Temos ouvido a palavra de Deus, temos meditado na palavra de Deus e ainda permitimos que o nosso coração desfaleça, a nossa fé esmoreça. E depois de acontecer tudo isso, Jesus aparece a eles. Aparece a esses 11, a Bíblia fala que eles estão comendo, estão se alimentando, estão tendo um momento de comunhão, pelo menos nessa questão estão sendo discípulos de Jesus, porque quando se reúnem, estão se reunindo à mesa, e Jesus sempre quando se reunia com eles, geralmente estava sentado à mesa para ensinar a eles, e eles estavam se lamentando por causa da morte de Jesus ainda, e aí Jesus aparece a eles, e a pergunta que Jesus faz a eles é: por quê? Por que vocês foram incrédulos? Por que vocês não foram sensíveis à voz do Espírito que falou através daqueles 3 irmãos? Por que vocês ainda estão descrendo em toda a palavra de Deus? Por que vocês não confiam na palavra de Deus? Eu tinha anunciado isso a vocês. E aí, após falar isso, Jesus falou para eles assim o seguinte: então agora eu quero que vocês vão ao mundo inteiro, preguem o Evangelho
né? Anunciem o reino de Deus, anunciem o arrependimento, anunciem as boas novas, né? Anunciem o evangelho, anunciem que o Filho de Deus encarnou, o Filho de Deus viveu entre nós, o Filho de Deus foi julgado e condenado pelos nossos pecados, morreu na cruz para nos redimir e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vida e vida eterna. Anunciem isso, né? Eles receberam a palavra de 3 pessoas e 3 discípulos não acreditaram e Jesus, após repreendê-los, já manda eles: agora eu quero que vocês anunciem, não aquilo que vocês viram, mas anunciem a palavra de Deus, anunciem a fé, anunciem as boas novas, o evangelho do reino de Deus. E diz ainda para eles: aqueles que crerem, né, e forem batizados serão salvos, e aqueles que não crerem serão condenados. A ideia é que aqueles que não creem já estão condenados, mas o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, esse é o anúncio que temos nós, queridos, como discípulos do Senhor. Cada experiência que nós passamos, cada momento que nós passamos com Deus é para reativar nos nossos corações essa ideia do Senhor Jesus. Nós fomos chamados para fazer discípulos, nós fomos chamados para pregar o Evangelho, nós fomos chamados para viver o Evangelho, nós fomos chamados para crer no Evangelho, nós fomos chamados para renunciar às nossas próprias vidas e viver a nova vida que Cristo nos chamou para viver. E nós fomos chamados para declarar que o reino de Deus chegou, o reino de Deus está entre nós, para que as pessoas olhem para nós, vejam a luz que brilha através das nossas vidas e creiam no Senhor Jesus de todo o coração e sejam salvas, sejam libertas, tenham uma nova experiência com Deus e possam vivenciar da mesma experiência que nós estamos vivendo, uma novidade de vida, novos céus, tudo foi feito novo. Deus fez coisas novas naqueles que creem no Evangelho. O Espírito Santo nos alcançou e fez-nos nascer novamente para viver Cristo Jesus. Então, queridos, você que é discípulo do Senhor, aprenda com essa palavra, creia no Senhor, creia na palavra de Deus e anunciem a palavra de Deus para que muitos cheguem a crer também no Senhor Jesus, que os olhos dessas pessoas se abram, os ouvidos se abram e o coração e a vida delas se encha do Espírito do Senhor. Então vão e anunciem o Evangelho. Você é discípulo do Senhor, você tem esse comissionamento. Viva o Evangelho. Permita que as pessoas olhem para vocês e testemunhem de Jesus e de tudo que Jesus é e de tudo que Jesus fez por nós através daquilo que vocês vivem, o Evangelho do Reino de Deus. Que Deus os abençoe, tenha um ótimo dia, um grande abraço e até amanhã, onde iniciaremos no Evangelho de Lucas.